Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos falar sobre um tema que, se você parar para refletir e analisar alguma das suas ações, provavelmente você vai ter um ganho nos seus relacionamentos muito alto, tá? E eu, quando cito relacionamentos, não quer dizer só relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, mas principalmente nas suas amizades, com seus colegas. Então, fica aqui até o final, porque hoje eu vou fazer uma psicoeducação, que é uma excelente ferramenta da psicologia, que pode te abrir os olhos para determinadas situações que estão fazendo você perder, né, qualidade de vida, está diminuindo a tua saúde mental e é importante que a gente comece a prestar atenção em determinadas ações que nós tomamos ao longo do dia, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o teu like no vídeo, ajuda bastante. Aqui tem vários vídeos já. Eu tô com essa meta nesse ano de colocar um vídeo por semana. Então, se os conteúdos fazem sentido, se estão te ajudando de alguma forma, comenta aqui abaixo, me ajuda bastante a entender. E até se você tiver sugestões de vídeos, sugestões de temas importantes sobre a psicologia, sobre a neurociência, sobre o RH, coloca aqui que vai ser bem bacana eu ter esse feedback de vocês se está sendo produtivo ou não, tá bom? Mas bora lá. É o seguinte, não sei se você já passou por isso, mas ficar com aquela sensação de caramba, eu ajudo fulano, eu já emprestei dinheiro, eu já emprestei o meu cartão de crédito, eu já dei carona, eu já cobri no trabalho, fiz uma hora extra que era para ele fazer, uma falta que ele teve ali, eu resolvi. E na minha vez não veio nada, veio um silêncio. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando geralmente isso acontece, já vem logo aqueles pensamentos, né? É um mau caráter, é um ingrato, tanto que eu ajudei e no meu momento não veio nada. Enfim, as palavras são as piores possíveis nessas determinadas situações. Mas nesses casos, talvez seja um erro do teu cérebro para que você esteja caindo nessa cilada. Por isso que é importante esse vídeo e que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui, porque pode ser que faça muito sentido na tua vida. Porque o maior causador de ansiedade, vamos dizer assim, nos relacionamentos, talvez seja esse vício cognitivo de achar que as pessoas vão agir da mesma forma que a gente. É como se a gente esperasse que todo mundo tivesse o mesmo sistema operacional e todo mundo vai agir da mesma forma. E infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, não é assim. Então, hoje vamos falar, e aqui até para usar uma metáfora, né, para que você melhor entenda o que eu quero dizer, vamos chamar de contratos ocultos. Contratos que o seu cérebro está fazendo com outra pessoa e a outra pessoa não tem nem noção de que isso está sendo feito. Ela não assinou em local nenhum e você está cobrando uma conta como se fosse uma prioridade, se fosse um dever, se fosse uma obrigação do outro. E isso tá te trazendo prejuízo, principalmente na tua saúde mental. Meu amigo, minha amiga, o nosso cérebro, ele é uma máquina de previsão. Eu já disse para vocês em outros vídeos, e aí não vou repetir para não ficar, né, aquela questão cansativa. Assistam aí, maratonem os outros vídeos que tem no canal para poder me ajudar e também
se ajudar, né? Você se ajude a ter uma maior e melhor qualidade de vida. Mas o nosso cérebro, ele busca economizar energia. E para que ele economize energia, tem vários pensamentos que são transformados em ações que nós elaboramos no automático. É como se o nosso cérebro já tivesse ali o sistema operacional pré-programado, e isso através de quê? Dos nossos valores, das nossas crenças. Tudo isso são nortes que o nosso cérebro toma como base, toma como regra para que a gente possa agir no dia a dia. E como ele utiliza esse caminho mais curto, né, vamos dizer assim, para não gastar tanta energia processando, né, raciocinando. Um exemplo claro. Se você toma, por exemplo, a pontualidade como algo muito importante, né, se é um valor teu ser pontual, sempre chegar no horário que for determinado, o teu cérebro, ele toma isso como valor, como base, e meio que ele impõe isso para as outras pessoas, tentando economizar energia. Entende aonde eu estou querendo chegar? Então, eu estou falando porque eu conheço pessoas que sofrem, né, por essa questão de pontualidade, pessoas que não estão nem aí para chegar na hora. No meu casamento mesmo, por exemplo, eu coloquei lá no convite meia hora antes que as pessoas chegassem, porque eu já sabia que as pessoas iriam atrasar. Os noivos não atrasaram, né? Começou no horário correto. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo tem esse mesmo sistema operacional que muitas vezes a gente acha que todo mundo tem. E não é dessa forma que funciona, né? Quando o outro ele age de acordo com a natureza dele, de acordo com o sistema operacional dele, que ele é uma pessoa com crenças, com valores, muitas vezes totalmente diferente das suas, a gente tem um choque enorme. E isso eu falo porque isso já aconteceu comigo, tá? E eu não vou dizer a você que isso se resolve rapidamente, porque é um processo. Por isso que aqui entra, né, a importância da terapia, de você ter um profissional devidamente qualificado para te ajudar, porque muitas vezes esse nosso contrato que nós fazemos, nesse contrato oculto que fazemos com o outro, isso causa prejuízo na gente. Por isso que, desde já deixo, né, se você não tem um profissional qualificado, devidamente registrado para te ajudar, procura, porque isso pode trazer muito prejuízo para você. E eu até anotei aqui um exemplo, né? Quando aquela amiga vem e traz todos os problemas que ela tem e fala. Quando é na sua vez de desabafar com ela, ela não dá atenção, ela não te dá ouvidos. Mas tu já parou para pensar que foi um contrato oculto que você fez com essa amiga? Você meio que, olha, eu tô te dando aqui o meu ouvido, mas em algum momento eu vou precisar dele. Eu vou precisar dele não. Eu vou precisar que você também disponibilize o seu, né? E aí você toma como pressuposto que a amizade é isso. Mas entende que isso é um contrato que você fez consigo mesmo e talvez a outra pessoa não esteja ciente disso. Talvez ela esteja pensando que você é apenas um bom ouvinte, que gosta de ouvir, que gosta de ajudar. Tem pessoas que são assim. É aquela questão, né? Da expectativa que você coloca. Talvez você esteja colocando tanta expectativa numa pessoa que quando você vai ali para a prática, você acaba se decepcionando.
E tem até um termozinho que eu anotei aqui, que geralmente as pessoas utilizam muito, né? Tu deveria ter feito isso. Poxa, eu ajudei, por que tu não me ajudou? Tu deveria ter me ajudado. Deveria, deveria, deveria. E esse termo, deveria, pessoal, ele não é realidade. Não é realidade. Né? A realidade, ela é o que é. E as pessoas dão o que elas têm para dar. Não tem como, se a pessoa não é um bom ouvinte, se ela não gosta de te ouvir, como ela vai te ouvir? E se ela fizer isso, ela vai fazer do jeito dela, tentando se adaptar ali, porque ela tem algo, né, para zelar ali, seja amizade, seja, né, ela se tocou desse contrato oculto, mas muitas vezes esse contrato oculto, ele não é assinado pela outra parte, né? É como se você fosse, por exemplo, num supermercado e fosse lá procurar e saísse reclamando porque não vende cimento, que é um produto característico de uma loja de material de construção. Mas você não faz isso por quê? Porque você já espera que ali não tenha esse tipo de produto. Mas aí vem, né, aquela questão que eu até coloquei aqui, né, do acordo versus a expectativa. Porque, meu povo, sendo bem sincero com vocês, tá? A solução não é, por exemplo, virar uma pedra e dizer, olha, eu não vou esperar mais nada de ninguém e agora quem quiser que corra atrás, não vou ser empático, porque tem diferença, né? Tem diferença e não vou esperar nada de ninguém. Não, não é isso, né? O que eu chamo aqui a atenção e aí pode te ajudar muito é que a solução é que você transforme essas expectativas, que elas são silenciosas, esses contratos ocultos que o seu cérebro fez, mas que a outra parte não assinou, em acordos falados. Eu sei que às vezes pode parecer besteira, tá? Mas quando a gente traz para o concreto, quando a gente tem essa racionalidade das coisas, quando a gente avisa ao outro, tem até uma frase, né? O óbvio precisa ser dito. Eu utilizo muito isso na minha vida profissional, lá no RH. O óbvio precisa ser dito, porque talvez o óbvio para você não seja óbvio para outra pessoa. Então, entenda, ninguém te deve absolutamente nada. Nesse quesito, né? Não estou falando, né, de situação financeira que você emprestou aí o cartão e provavelmente deu errado, porque eu já tenho também uma vivência ali no mundo das finanças e já lhe dou uma dica, nunca faça isso, mas enfim, né? Que eu quero fazer, o que eu quero que você entenda é que ninguém te deve nada, tá? Se você faz algo esperando um retorno, e aí eu quero que você perceba agora, porque talvez você esteja fazendo isso de forma inconsciente, tá? Talvez você não esteja percebendo, mas você está agindo esperando um retorno. Cara, isso não é bondade. Isso não é ser empático. Isso não é ser um bom amigo. Você está fazendo isso uma relação de comércio, que está dando algo para receber algo em troca. Então, e aí até outra questão também que é importante falar, né? Se isso for o caso, tudo bem. Agora você precisa avisar a outra pessoa. Você precisa avisar que se a outra pessoa está passando por um momento ruim, talvez você também passe por um momento ruim e você também quer essa pessoa lá. Entende? Então, a importância de falar o óbvio.
de você colocar os seus valores. Se a pontualidade é importante para você, poxa, a outra pessoa não está sendo pontual, não está levando isso em consideração, fala. Fala que isso te prejudica, fala que isso não é bom para você, não é bom para a relação de vocês, porque o óbvio precisa ser dito. E quando você para de projetar, você começa a ver as pessoas como elas realmente são. Foi o que eu citei anteriormente, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? E aí você pode decidir se essa pessoa cabe na sua vida ou se ela não cabe na sua vida. E meus amigos, quando você chega nessa maturidade, até de autoconhecimento mesmo, isso é libertador. Porque quando você faz uma boa ação, você faz de coração, né? Você não está olhando a quem você está fazendo. Você simplesmente está fazendo e não espera nada em troca. Se vier, massa, velho, bacana. Poxa, que pessoa legal. Já vai subir aqui, né? Sair de colega para amigo e por aí vai. Mas também se não vier, você não vai sofrer, né? Não vai virar um problema na tua vida. E você começa a ver realmente quem faz sentido tá ou não na tua vida. E se essa pessoa não poder, não, vamos dizer assim, você não puder selecionar essa pessoa, porque talvez seja uma pessoa muito próxima na sua vida, e aí você não pode simplesmente ignorar essa pessoa, vamos dizer assim. Cara, é buscar se fortalecer, é buscar esse autoconhecimento para que você possa ter essa noção de que se mexe contigo, não é uma questão do outro, é uma questão tua. Por mais que o outro esteja sendo ignorante, por mais que o outro não esteja te retribuindo, mas quando você tem essa consciência de, poxa, eu já não esperava mesmo, bola para frente, fazer o quê? Quem perdeu foi ele. Mas quando isso te pega, poxa, por que tá te pegando? Já parou para pensar? Porque o que essa pessoa, não é nem o que essa pessoa fez, é o que essa pessoa não fez. Por que isso está me atingindo tanto? Né? Aí, uma boa pergunta para que você se faça, e provavelmente você não vai saber a resposta, então vá para a terapia, porque isso vai te ajudar muito, tá? Então, meu povo, em resumo, a tua saúde mental, ela passa muito pelos relacionamentos e depende muito da qualidade desses relacionamentos. É até uma questão também que eu já falei em outros vídeos, né? O ambiente importa muito, quem você está ali. E uma coisa que eu te digo, tem até muitas pessoas falam, né? Ah, se você está num grupo com 4 corredores, provavelmente você vai ser o quinto, né? Se você está num grupo que tem 4 endividados, provavelmente você vai ser o próximo endividado, o quinto endividado daquele grupo. E, cara, o que eu posso te dizer, hoje o que eu acredito aqui depende. Porém, você tem que estar muito bem mentalmente para que você não seja induzido ali pelo ambiente. Agora, é muito bem mentalmente, porque o ambiente, ele vai te moldar de uma maneira ou outra, seja no curto, seja no médio ou seja no longo prazo. E se esse ambiente ele não te impactar, é porque aconteceu alguma coisa ali, né? Ou você tem um ótimo autoconhecimento, ou você está muito bem embasado do que você está fazendo naquele ambiente e aquilo ali é transitório, porque ele vai te influenciar, tá? Então, para de brigar com a realidade, né? É o primeiro passo para que você tenha um pouco de paz. Você começar a perceber que nem todo mundo tem o mesmo sistema operacional, que esse contrato que é oculto, que está somente aqui, ó, no teu cérebro, a outra parte não assinou, você foi o único que assinou, e aí você depositou expectativas onde talvez não era para ter, tá? Então,
Seja a pessoa que você quer ter por perto, mas não exija que o mundo seja o seu espelho. E até um último detalhezinho que eu deixo aqui, né? Porque se você quer que todo mundo haja como você age, será que não tem um pouquinho de arrogância aí nesse teu pensamento? Porque se você quer que todo mundo seja pontual, então a pontualidade é uma verdade universal. Será? Né? E aí, aqui eu estou falando suposições, tá, pessoal? Não levem isso ao pé da letra. Mas entendam esse exemplo específico que eu estou passando aqui para que vocês assimilem melhor o conteúdo. Então, se você quer que todo mundo haja como você age, será que não tem um pouquinho de arrogância aí nessa ação, nessa atitude? E aí, nada melhor, né, do que um excelente terapia, um excelente profissional, devidamente qualificado e registrado para te ajudar nisso, tá bom? Então, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, comenta aqui abaixo se fez sentido, se não faz sentido para você, se eu te ajudei de alguma forma aqui com esse vídeo, porque se eu melhorei, né, nem que seja um pouquinho da racionalidade na tua vida, isso para mim já vai ajudar muito, tá continuando produzindo esses conteúdos aqui no canal, tá? Se não se inscreve, se não é inscrito, se inscreve, manda esse conteúdo para aquelas pessoas que sempre esperam muito dos outros e acabam no final se frustrando e vem, né, chorar aqui no seu ombro e no, na soma de tudo acaba todo mundo sofrendo, né, e todo mundo perdendo ali uma qualidade de vida, um pouquinho da sua saúde mental, tá bom? Meu povo, um excelente finzinho de dia, né? Que você tá, não sei que horas você tá assistindo esse vídeo, mas até o próximo conteúdo. Não esquece de comentar aqui se gostou ou não e deixa o like no vídeo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.